Grava. Gravou, beleza. Agora que tá gravando, muito bom dia de novo para vocês. É muito legal estar de volta. Puta saudade de vocês. Vamos torcer para que em breve estaremos no presencial. Eu acho que vai rolar logo. Né? Segundo semestre, eu acho que a gente vai estar de volta juntos. Vamos sair, passear por aí. Muito bem, a aula de hoje é ultra curta, assim, é mega rápida. É mais para apresentar mesmo a disciplina para vocês, para a gente combinar algumas coisas. E aí, na semana que vem mesmo, no dia 13, que a gente dá início, de fato, a conteúdo, tá? Então, hoje é para explicar ementa, aquela coisa que vocês sabem que a gente faz. Com outras turmas, às vezes eu começo já direto a aula, assim, né, com conteúdo, só que como a gente vai ter um intervalo, né, de alguns dias, no final de semana, principalmente, eu acho que é pior eu quebrar a minha linha de raciocínio, eu prefiro começar já no dia 13, tá? Então, nossa disciplina desse ano, única desse ano, né, ainda bem para vocês, né, para não ficarem ouvindo eu falar tanta coisa na cabeça, né, mesmo ritmo, mesmo jeito, né, Turismo em Áreas Naturais 1, né, então esse é o primeiro conteúdo que a gente vai ter específico, né, do segmento de TAM. Eles vão ter TAM também no ano que vem, TAM 2, muito provavelmente com a professora Jasmine. O que eu tenho para passar para vocês? Né? A nossa ementa, né? São aquelas coisas que eu não posso fugir disso, porque está no nosso plano pedagógico. Então, a gente vai trabalhar com aspectos da bio e da geodiversidade, então, ver o que é cada um desses, né? Com um pouco mais de calma. A biodiversidade em si são aquelas coisas que têm vida, tipo os bichinhos lá, né? Os animaizinhos na floresta, são coisas da biodiversidade. Né? E coisas da geodiversidade são aqueles elementos que não possuem vida. Né? Algumas pessoas falam assim, são aquelas coisas mortas, né? Tipo pedra. Né? Mas a pedra não pode estar morta se ela nunca esteve viva, né? Se ela nunca teve vida. Né? Então, é basicamente isso. Né? Elementos, né, da biodiversidade, coisas com vida que interagem, animais, plantas, e coisas que são inertes à vida, são coisas abióticas, né? Então, rochas e por aí vai. Né? Tudo isso, logicamente, voltados ao turismo, que é nosso grande enfoque aqui, né? Como a gente pode aproveitar desses recursos, tanto os bióticos quanto os abióticos, né, para promover a nossa atividade. Depois disso, a gente vai trabalhar um pouco sobre sustentabilidade. Dei uma puta dificuldade de falar sustentabilidade. No turismo, eu falo bem pouco mesmo, porque esse tema da sustentabilidade assim, vai estar impresso em praticamente tudo que a gente for ver, né, da próxima aula até o final. Assim, vai estar tudo interligado. Então, não vou ter assim, tipo, um módulo de aulas falando só sustentabilidade in situ, assim, o que é, de onde vem, conceitos, as coisas. Vai acabar sendo, né, inerte ao toda a disciplina. Depois disso, a gente vai ver sobre 4 segmentos específicos, então, que são eles e suas características principais. Eles são o turismo rural, o turismo de aventura, o eco e o geoturismo. São esses 4 segmentos. Geralmente, né, no ensino normal, e no ano passado deu quase certo isso também, a gente trabalha tipo o primeiro tópico mais forte assim, no primeiro semestre e o terceiro tópico, na verdade, né, os conceitos do rural e tudo mais, no segundo semestre. Então, seriam mais ou menos essa divisão por semestre. E a sustentabilidade estaria permeando tudo isso. Talvez dê certo, talvez não dê certo, né? A gente sabe que esse ritmo de aula online é um pouco diferente, mas geralmente é assim que eu divido, assim que as coisas funcionam na minha cabeça, tá? Além da alimenta, né, principais objetivos. Né? Nossos objetivos, né? Compreender as relações, tudo aquela coisa lá que você já sabe. Entre as diferentes atividades do turismo em áreas naturais, essas diferentes atividades são aqueles 4 segmentos que eu acabei de falar para vocês. Eu já estou acelerado. E as questões ambientais, conhecendo suas noções básicas. Especificamente, né, destacar a importância do turismo nessas áreas naturais, quais são os seus efeitos, reconhecer quais são os aspectos da geodiversidade e bio que estão ligados diretamente ao turismo, identificar diferentes formas de turismo, né, que são os 4 segmentos que podem ocorrer nas áreas naturais e compreender a sustentabilidade para a importância do turismo sustentável. Não tem muito o que falar aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos colocando. Como é que o nosso programa está estruturado? Então, nosso primeiro módulo, ele vai estar mais ou menos, né, assim, né, definido como os conceitos básicos do turismo em áreas naturais. A gente não vai ficar lendo um monte de conceito de um monte de autor, não vai rolar isso. Né? A gente
Ele vai permeando, pegando pedaços. Vocês já me conhecem, né? Vocês sabem que eu não sou ficar lendo as coisas e tal. E suas interações entre o turismo e meio ambiente, que para mim é o ponto principal desse primeiro módulo. No segundo módulo, ele trabalha com biogel. No terceiro módulo, o eco e o turismo de aventura. Talvez isso se inverta também. Talvez a gente fale mais sobre o turismo rural e geoturismo no módulo 3. E eu acho que nós nem temos ainda data para o módulo 3. Acho que nós temos data só para o módulo 2. Porque o ecoturismo e o turismo de aventura é muito mais fácil e talvez até mais legal de fazer saída técnica. Então, a gente deixar ele para o último, né, para o finalzinho da disciplina. A gente deixar para fazer isso, é possível que a gente consiga fazer lá um rafting, uma escalada, né? De repente até mesmo um passeio lá por Vila Velha para ver como que ficou depois da concessão do parque. Enfim, é bem provável que a gente inverte, por isso eu tinha em vermelho para vocês ali. O turismo rural eu acho um pouco mais complexo da gente vivenciar de fato de manhã, porque o turismo rural geralmente envolve gastronomia, envolve outras coisas que no horário de aula não bate muito bem. Mas dá para a gente tentar também. Por isso, tinha em vermelho, né? Vamos ver o que vai acontecer até lá. Como que eu vou avaliar vocês? É o básico de sempre, participação em aula, a produção de vocês de forma coletiva e individual. E aí eu coloquei todas as coisas possíveis, né? Então, exercícios para fixação, fizeram ano passado, né? Tinham alguns formulários para vocês preencherem, trabalho escritos, fizeram algumas resenhas, enfim, eu coloquei todas as coisas possíveis aí, tanto individual quanto em coletivo, porque daí eu não corro o risco de, por exemplo, eu quero que vocês façam lá uma análise de uma notícia que acabou de sair, né? E aí vocês não tá isso no módulo de avaliação, aí eu não posso colocar a pergunta. Então, coloquei de tudo aí. Não necessariamente vai cair todas essas coisas, né? Eu vou cobrar todas essas coisas de vocês. Mas que nem seminário temático, por exemplo, é legal se tiver no presencial, né? No online eu não fiz ainda, não sei se funciona tão bem assim. Enfim, é mais ou menos por aí. Cada módulo, né? Aqui já me organizei bem mais em relação ao ano passado. Cada módulo vai ter 25 pontos, né? Para fechar os 10 no ano. Então, esse primeiro módulo que inicia hoje e termina no dia 19, ele vai ter atividades que, somadas, vão atingir 25 pontos. Isso vai acontecer para cada um dos módulos. Ano passado, eu tive um problema bem grande, porque o meu planejamento de aula previa que a gente retornaria no presencial ainda no ano passado, né? No ano letivo anterior. E para isso eu tinha reservado um espaço, tanto de hora-aula quanto de forma de avaliação, para fazer prova com vocês. E acabou não voltando e tal, tive que dar alguns trabalhos valendo 10, aí teve uma galera que não fez, teve uma galera que fez, né? Enfim, foi complicado. Então, dessa vez mudou um pouco. Então, sempre vai ter 25 pontos. Caso a gente volte para o presencial, a gente muda isso, né, em relação à pontuação. Mas, basicamente, é isso. Então, terminando o nosso módulo, ele vai ter mais ou menos um mês, às vezes 3 semanas, para vocês entregarem todas as atividades desse módulo. Geralmente vai ter, assim, 3 atividades por módulo. Acho que até vai estar no próximo slide aí. Não está nesse slide. Vai estar no outro slide. Geralmente vai ter 3 atividades, né? 2 atividades valendo 1 ponto cada e uma atividade valendo meio ponto, né? Então fecha os 25. A ideia aqui é não encher vocês de coisas, né? Para não complicar a vida de vocês. O que mais você fala para... Acho que é isso que eu ia falar para vocês. Nossa aula vai estar dividida desse primeiro módulo, logicamente, mais ou menos dessa forma. Então, a aula de hoje, apresentar a disciplina, conteúdo programático, né? Essas coisas que nós estamos fazendo agora. Depois a gente vai falar sobre as origens desse pensamento, né, que relaciona o turismo e meio ambiente. Depois, especificamente sobre o TMA, né, turismo e meio ambiente. E as quarta e quinta aula, a harmonia entre sociedade e natureza. Essa é uma aula muito gostosa que eu curto fazer. Assim. É uma aula que a gente vê assim, tem uma rodovia cortando, né, o parque de Vila Velha no meio. O que a gente faz por causa dos animaizinhos que estão de um lado e estão do outro, por exemplo. A gente vê soluções, assim, tipo... tentando conciliar o tal do desenvolvimento sustentável de fato, né? Fazendo que o local continue se desenvolvendo, né? Mas tentando compatibilizar, harmonizar a palavra correta, né? Com a proteção da bio e da geodiversidade. Como que eu vou avaliar vocês esse módulo? Né? Então, a gente vai ter essas coisas que eu já antecipei para vocês, né?
Exercício para fixação de conteúdo, né? Então vai ter um questionário lá, tipo aquele que fizeram vários ano passado, né? Do Google Forms lá, que vocês ficam todos desesperados depois que o Google Classroom não avisa que foi feito e tudo mais, mas não se preocupem que está lá. Então vai ter essas coisinhas do Google Forms, vai ter algum tipo de resumo expandido, resumo normal, resenha, sei lá, nesse sentido. E tá errado, né? Não é pesquisa sobre bens tombados, né? Na verdade, eu copiei e colei do slide anterior de patrimônio. Ei, idiota. Vai ter uma pesquisa básica, né? Uma atividade sobre turismo e meio ambiente, e aí vocês vão entregar isso. Então, o que vai estar atribuído? O questionário vale um ponto, a atividade vale um ponto, e as coisas que eu considero que vão exigir um pouco mais de vocês, né? Vai ser mais pesadinho, assim, vai ter mais leitura, um pouco mais trabalhoso. O resumo expandido, né? O resumo expandido é tipo uma página, né? Às vezes 1,5, 2. Então, é ler um material e fazer um resumo dele. Então, eu acho que isso é mais simples, né? Porque eles não vão pensar muita coisa. É só ler e transcrever, basicamente. Né? Basicamente, isso que vai acontecer. Aqui está como 2/8. E eu não tenho certeza se essa data está certa, mas eu acho que sim. Que hoje é dia 9. Daria mais ou menos 3 semanas, né? Então, é mais ou menos por aí. Como vocês já sabem, eu sou meio chato em relação a prazo, né? Então, eu até o limite que eu colocar na atividade, é provável que seja 2/8. Talvez eu jogue para uma semana a mais, então 9/8, seria um mês a partir de hoje. Mas até esse dia, né, nota integral, passado esse dia, a gente, né, pode entregar também, não tem problema, só que tem redução de nota. Né? Tem que tentar ter um pouco mais de controle aí, também precisamos mandar um monte de atividade no último dia. Nosso referencial teórico, não vou ler nada disso, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente vai se basear, tem algumas coisas importantes, tem o Ministério do Turismo, tem uns negócios legalzinhos. Todos os nossos slides, aulas, né, tudo mais, eu vou colocar no Google Classroom para vocês, assim que termine. Falei pra cacete já, eu tô aceleradíssimo hoje. E eu acho que é isso. Né? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, qualquer colocação, qualquer coisa. Falem algo. Dá uma participação em sala lá, para não perder nota. Não, nada. Eu falei para vocês que a aula de hoje era curta, né? Não, tudo certo. Deu certo? O Luiz Fernando falou com você, Lucas? O Luiz Fernando queria conversar contigo, mas faz um tempo já isso. Acho que umas 3 semanas já. Não. Tá. Ele tinha, sei lá, alguma coisa para conversar contigo. Não mandou nada. Acho que é sobre o projeto de extensão dele lá, daquele conhecendo Ponta Grossa lá e tal. Queria falar com você. Muito bem. Então, se não tem mais... isso ele mandou. Então é isso mesmo que ele queria trocar ideia com você. Depois disso foi nada. É que depois... deixa eu parar de gravar, né? Agora não tem nada a ver com o calo, mas... É que depois disso vai para uma comissão lá